eu me chamo Fernando Pavio Frejá, eu sou estudante de Engenharia Automotiva na Faculdade do Gama, da UNB, e o tema do meu PIBIC é Sistema de Medição de Fluxos de Ar e Combustível em um Motor de Combustão Interna. Bom, o conteúdo do meu PIBIC foi organizado da seguinte forma e vamos adiante. O motor que utilizamos é o motor UP aspirado 1.0 da Volkswagen. O nome desse motor é EA211 1.0 MPI. Ele surgiu a partir do programa do projeto Rota 2030 e do biogás. Por quê? Porque eles queriam trocar um combustível fóssil por um renovável no motor. E aí foi utilizado um biogás, que era justamente o biometano. E para isso, a gente precisa encontrar os fluxos máximos e gasosos desse motor, porque a gente precisa encontrar todas as variáveis que possuem um motor de bancada. E para o desenvolvimento foram separados em duas partes. Os medidores de vazão de restrição para escoamentos internos laminares e os gases combustíveis em motores de combustão interna para faísca. Bom, os medidores de vazão são esses três: placa de orifício, ventura e bocal convergente. Porém, só a placa de orifício, que é o item A, que será usado nesse projeto. Já os gases combustíveis nesse projeto, temos o GNV, que é o gás natural veicular, que é muito comum no Brasil em alguns veículos, principalmente táxis, porque você precisa, que eles chamam de kit gás, que é modificar o seu motor para que pare de receber combustível líquido e comece a receber o GNV. Você precisa de uma estrutura um pouco complexa. Então, para isso, nosso motor foi adaptado e aí, a partir disso, a gente consegue trabalhar com gás. E aí, esse gás foi cedido pela SEB e, posteriormente, trocaremos o GNV para um biogás, que é uma fonte de energia limpa e renovável. E aí, para a gente medir o fluxo de gás, existem 4 maneiras, porém, a utilizada será a da placa de orifício. Bom, a medição de fluxo de ar é a seguinte: a gente precisa de um tanque de estabilização com uma placa de orifício. E na região da placa de orifício tem um tubo pequenininho que ele é conectado num manômetro diferencial, enquanto que a outra parte, a outra região do tanque, ela é conectada na admissão do motor. E aí, para descobrir o coeficiente de descarga do sistema, que é exclusivo para aquele sistema, cada sistema tem o seu, foi utilizado um aspirador de pó. E aí a gente calibraria e encontraria esse coeficiente de descarga. E a velocidade do fluxo de ar do aspirador foi utilizado para descobrir um anemômetro e um paquímetro. E aí, a partir disso, a gente poderia encontrar a vazão de ar. E aí, depois que a gente ligava o aspirador, conectado a esse sistema, a gente viu uma diferença de altura no manômetro diferencial. E com essa diferença, a gente conseguiu obter o fluxo máximo real e, posteriormente, o teórico e o coeficiente de descarga. E a medição de fluxo de combustível, a gente obtia a massa através de uma balança volumétrica e com a sua densidade a gente obtém o volume. E aí, com o medidor de vazão, que é conectado na saída do combustível para o motor, ele apresenta um valor constante, esse volume. E aí a gente marca um tempo, e esse tempo a gente consegue obter a razão pelo volume, que é o fluxo de combustível que entra no motor. E aí temos o fluxo máximo de combustível. Esse é o tanque de estabilização utilizado no nosso laboratório e no livro do Franco Brunetti, Motores de Combustão Interna, volume 1. E a partir dele também nós temos essas equações, que é a de fluxo de massa e a do coeficiente de descarga. Fluxo de massa para o aspirador, para o bocal e para a placa, e o coeficiente de descarga da placa e do bocal. E aplicando essas equações com os valores que obtemos no laboratório, nós chegamos às variáveis e os seus valores, sendo o fluxo de massa quilos por segundo e o coeficiente de descarga sendo adimensional. E analisando os nossos resultados, a gente viu que o coeficiente de descarga ele é uma constante para cada bocal. E aí a gente consegue obter os fluxos máximos de qualquer fluido que entrar a partir desse coeficiente de descarga obtido. E aí eles se correlacionam com os valores teóricos e é por isso que a gente consegue encontrar todos os fluxos máximos, a partir das equações que eu mostrei anteriormente. Bom, a conclusão que a gente consegue ver é que é importante a gente obter o coeficiente de descarga, porque a partir disso a gente consegue calcular o fluxo de qualquer fluido que entrar no motor a partir do tanque de estabilização, ou qualquer outro combustível que nós tivemos algumas informações básicas. E a partir disso, nós temos uma ideia de quanto que vai entrar no motor de qualquer combustível ou ar, seja ele uma admissão, né, que precise de mais ar ou de mais combustível, nós conseguimos calcular isso. Então, por isso que é importante todo esse sistema de medição usado no motor. Muito obrigado pela atenção. Até logo.